Boa tarde, meu povo lindo do terceiro ano. Bom, como de costume, a gente vai começar com a correção da atividade da semana passada, que, diga-se de passagem, foi bem camaradinha, né? Foi meu presentinho aí do Dia do Estudante. E consistiu somente em duas questões, uma realmente de história e a outra de estudo orientado. Gostaria de destacar que na semana que vem a gente vai ter nosso encontro no Google Meet, e aí eu vou falar mais sobre essa questão do estudo orientado e dizer que eu gostei muito de ler as reflexões de vocês sobre as transformações que vocês passaram no ensino médio. Eu achei muito massa assim, os relatos de vocês, gostei muito mesmo. E demonstra que vocês percebem realmente essas transformações, né, essa evolução mesmo, né, como estudante e como pessoa também. Mas vamos aqui à questão sobre o assunto que foi iniciado na semana passada através de uma aula escrita, né? Que é imperialismo e neocolonialismo. A gente vai aprofundar hoje esse assunto, tá? A pergunta era a seguinte: qual o contexto histórico em que ocorreu o processo do neocolonialismo? Aponte quais os fatores que impulsionaram esse processo. Eu peguei uma das respostas aqui, que diz o seguinte: o neocolonialismo foi um processo de disputa e partilha colonial entre as potências europeias, ocorrida na segunda metade do século XIX. Então, contexto histórico, segunda metade do século XIX. Mais especificamente, uma coisa que poderia ser acrescentada aqui é que o contexto histórico da segunda metade do século XIX, no qual estava ocorrendo a segunda fase da Revolução Industrial. É importante destacar isso, que a gente já percebeu que esse é um fator crucial para que esse processo do imperialismo e neocolonialismo ocorresse, né? Alguns fatores que impulsionaram essa dominação: as independências das colônias na América, né? E o aumento da busca de matéria-prima e o crescimento da disputa por mercados consumidores. Tudo isso em função de quê? Esses dois fatores aqui, em função da segunda fase da Revolução Industrial, tá? A partir de agora, então, a gente vai aprofundar essa conversa sobre imperialismo e neocolonialismo, um assunto muito importante para entender o próximo assunto, que é a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, vamos ficar ligadinhos agora na explicação. Então, galera, a partir da aula passada, eu acho que já ficou claro para todo mundo que esse assunto se refere a um processo de dominação feita por várias potências europeias, né? Implementada por várias potências europeias aos continentes, principalmente da África e da Ásia. Então, acho que já ficou claro para todo mundo que esse processo se refere a essa dominação, tá? Agora, qual é a nossa missão? É entender por quê, como e quais foram as consequências desse processo de imperialismo e neocolonialismo, tá bom? Então, no que se refere aos antecedentes históricos ou os antecedentes imediatos realmente desse processo, nós temos duas questões essenciais que vocês já estão um pouquinho cientes. Primeiro, a gente tem a questão das independências que vão ocorrendo na América, tá? Lembrem-se que, inclusive, o nosso país, né, fica independente aí ainda na primeira metade do século XIX. E como vocês podem observar aqui esse mapa, ó, ele mostra todos os anos aqui, ó, de independência dos vários países aqui que, como a gente sabe, sofreram com aquele primeiro processo de colonialismo, né? Que a gente também passou a partir do século XV e XVI, certo? Então, o que ocorre? Os países europeus, as potências europeias, vão perdendo essas áreas de influência aqui, certo? E eles perdem essas áreas de influência num momento crucial. Que momento é esse? Um momento da segunda fase da Revolução Industrial, um momento no qual eles precisavam cada vez mais de mercado consumidor, de matéria-prima. Então, quando se perde esse território, eles começam a procurar, né, alternativas, lugares onde se poderia, né, se dar um novo processo de colonização. Daí o nome neocolonialismo, certo? Então, pessoal, a gente poderia afirmar que o contexto, né, que impulsionou esse processo de imperialismo e neocolonialismo, né, o acontecimento que impulsionou foi, de fato,
a segunda fase da Revolução Industrial. Tá? Então, essa segunda fase da Revolução Industrial ela é essencial para a gente entender como impulsionadora desse processo de imperialismo e neocolonialismo, certo? Então, a segunda fase da Revolução Industrial, ela remete a aproximadamente o ano de 1850 até 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Lembre-se que na primeira fase, a industrialização se limitava principalmente à Inglaterra. A segunda fase já é caracterizada pelo quê? Por uma expansão dessa revolução para outros países, da industrialização para outros países, como Estados Unidos, França, Japão e Alemanha, certo? Outra característica importante é que no lugar do carvão, por exemplo, como fonte, né, de energia, né, da energia a vapor, a gente vai ter agora o que? A eletricidade e o petróleo, né? E ao invés do ferro como matéria-prima, o aço. Então, algumas transformações que a segunda fase da Revolução Industrial trazem. Eu sempre estou destacando para vocês que Revolução Industrial é um tema extremamente importante, que eu acredito que todo aluno do ensino médio deve dominar muito bem. Por quê? Porque eu já falei, é um assunto extremamente interdisciplinar, velho. Ele bate em sociologia, ele bate em geografia, em história, em física, com a termodinâmica, né? Então, é um assunto em biologia, com questão da poluição atmosférica. Então, é um assunto muito interdisciplinar, um assunto que você, aluno, deve revisitar. Se você não se sente seguro, se você ainda não domina as características básicas de cada fase da Revolução Industrial, dê uma paradinha no seu tempo aí de estudos para o Enem, principalmente, e vá fazer essa revisão, tá? Tente dominar bem as características básicas de cada fase dessa, certo? Porque, como eu estou dizendo, ele é um assunto muito interdisciplinar. Então, pode ser abordado em várias disciplinas, sobre várias perspectivas. E também é um assunto que é bom você dominar, até por causa da questão da própria redação, né? Porque você pode usar a referência histórica aí da Revolução Industrial para falar de diversos assuntos, no mundo do trabalho, poluição, direitos trabalhistas, né? Então, é um assunto que vale a pena você dominar bem, tá bom? Então, a Revolução Industrial, ela vai impulsionar, a segunda fase da Revolução Industrial, ela vai impulsionar, né, esse processo de imperialismo e neocolonialismo, principalmente por quê? Porque havia uma necessidade de busca de matéria-prima, né, ou seja, recursos naturais, principalmente aço, aí no caso, certo? E também uma necessidade muito grande por ampliação do mercado consumidor, né? E aí, gente, lembra que quando a gente fala de Ásia, principalmente, a gente está falando dos lugares mais populosos do mundo. Vocês sabem disso, né? Índia e China são extremamente populosos, sempre foram. Então, é uma mina de ouro, né? Porque é um mercado consumidor gigantesco que você tem. Então, não é à toa que os olhares das potências europeias, né, vão se voltar justamente tanto para a África quanto para a Ásia, né? A África muito mais no sentido de recursos naturais e a Ásia muito mais no sentido de mercado consumidor, tá certo? Então, galera, já na segunda metade do século XIX, quando eu digo segunda metade do século XIX, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou me referindo, então, a 1850 em diante, que justamente é o período da segunda fase da Revolução Industrial. Então, já nesse período da segunda metade do século XIX, a gente tem uma forte corrida pela África, né? Pelas possessões das áreas africanas. Então, vários países vão iniciar esse processo a gente chama de corrida, porque é como se fosse uma corrida mesmo, né? A galera vai tentando ver quem chega primeiro e vai meio que se apossando das regiões. Claro que é importante dizer, se apossando no sentido de tentar dominar. Muitas áreas, obviamente, tiveram grande resistência, né? As pessoas resistiram a essa exploração, a essa ocupação. As pessoas que ali já viviam, os nativos da terra. Então, já em 1876, o Leopoldo II, que era o rei da Bélgica, tá? Ele formou a Associação Internacional para a Exploração e Civilização da África Central. A
a área, né, de exploração da Bélgica foi basicamente o Congo, ficou sendo chamado de Congo belga. A gente vai falar mais sobre isso depois, porque tem uns fatores bem interessantes sobre esse processo aqui da Bélgica, né, na África. Os franceses reagiram a essas notícias estabelecendo protetorados nas margens ao norte do Congo. Era a corrida pela África. Ou seja, como eu estou falando, os países tentavam, né, através dessa questão de quem chegou primeiro e se estabelecendo nas áreas. Então, o que foi a Conferência de Berlim nesse contexto? Né? Ela veio que meio para dar uma ordem na bagaça. Né? Então, é um marco por quê? Porque ela vai, de fato, tentar organizar como se daria essa posse dessas áreas, né, de colonização, tá? Outra coisa importante também sobre a Conferência de Berlim é entendê-la como uma maneira de evitar problemas diplomáticos entre os países europeus, porque isso estava acontecendo. Estava começando a ocorrer rusgas, né? E na verdade, ela não foi suficiente para finalizar isso. Mas sem ela seria pior, né? Os embates entre os próprios países europeus para colonizar essas regiões, certo? Então, a Conferência de Berlim, que acontece entre 1884 e 1885, ela vai delimitar regras e acordos, né, durante a ocupação do continente africano pelas potências europeias. Essa Conferência de Berlim também é chamada de Partilha da África, tá? E é um evento que a gente pode dizer que ele oficializa, né, o neocolonialismo, certo? Então é como se fosse um marco de oficialização do neocolonialismo. Determina, entre outras coisas, a obrigatoriedade de ocupar para poder reivindicar o território. O que é que isso significa? O país precisava ocupar a região para poder, de fato, né, diante da comunidade internacional, reivindicar para si a posse daquele território. Outra coisa que a Conferência de Berlim determinava era que esses países, né, deveriam acabar com a escravidão nos territórios que eles estavam e também, consequentemente, finalizar o comércio de escravos na África, né, de escravizados na África, certo? Então, eis aqui algumas medidas da Conferência de Berlim, ok? E entendê-la aí como um grande marco aí para o neocolonialismo. Essa chargezinha que eu coloquei aqui para vocês, ela exemplifica bem, né, essa chamada corrida pela África, né? E também demonstra uma outra coisa, demonstra a falta de critérios para dividir esse território, né? Então, você observa aqui, vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro, né? Eu cheguei primeiro. Eu quero um onde passe um rio. Se não for pedir demais, gostaria dessa com lagos e montanhas. Tá? Então, é uma charge que ironiza justamente essa corrida exacerbada, né, pela posse dessas áreas, né, e demonstra também a falta de critério no sentido da partilha, né, não há critério basicamente nenhum, certo? Principalmente até ocorrer a Conferência de Berlim. Então, gente, agora, a partir daqui, a gente vai falar um pouco das justificativas para esse processo de exploração, né, da África e da Ásia. Certo? Então, obviamente que na comunidade internacional, esses países europeus, eles não iriam dizer, a gente tá indo lá na África para explorar mesmo a galera lá, explorar a mão de obra e tirar recursos naturais. Não, eles não iam dizer isso internacionalmente. Qual era a justificativa dada e o que era que aparentava que eles estavam fazendo? Eles justificavam a partir da ideia de missão civilizadora ou missão civilizatória, né? Então, basicamente, as nações europeias argumentavam que levariam benfeitorias da civilização ocidental para essas regiões compreendidas pelos europeus como, aspas, atrasadas, né? Então, levariam a modernidade tecnológica e, principalmente, o cristianismo.
e os conceitos de civilização, que dariam fim, por exemplo, à escravidão ainda existente em algumas partes da África, certo? Então, esse discurso, né, a primeira justificativa que a gente poderia falar é essa questão da missão civilizadora, né? Obviamente que era apenas um pretexto utilizado pelos países europeus para mascarar o real objetivo que a gente sabe qual era, né? Que era um objetivo realmente exploratório dessas regiões, certo? E aí eu coloquei missão civilizatória interrogação, né? Pergunta, de propósito. A gente vai chegar aqui. Mas antes eu queria mostrar para vocês como às vezes até mesmo desenhos que parecem super inocentes, eles trazem uma carga de discurso muito forte. Eu não sei se vocês já viram esse desenho, Tintin, que é um jornalista, ele tem várias aventuras em vários lugares, tem Tintin na América, aí no caso aqui Tintin na África, Tintin no Congo. Então, eu peguei essa capinha aqui para demonstrar justamente isso para vocês. Essa aqui é uma capinha de tipo um gibi, né? Das aventuras de Tintin na África, certo? E aí, olhe como a África é retratada, né? Primeiro que na África, assim, né? Como se a África fosse tudo a mesma coisa, né? Um continente imenso, com hoje mais de 50 países, e ele retrata aqui no desenho como algo que só tem o quê? Tribos, né? Tentando mostrar essa questão primitiva, né? E esse discurso, gente, ele não é inocente, né? Esse é um discurso que acaba por fazer o quê? Por reafirmar justamente essa questão da missão civilizadora. Eu acho que não dá para vocês lerem aqui, mas é bem interessante que as pessoas, né, onde Tintin foi, né, Tintin foi lá e visitou essa área e ficou lá por um tempo, e quando ele vai embora, há vários diálogos aqui exaltando a presença dele e as coisas dele, né? Aí, um dos diálogos aqui, ó, um sábio, né, um ancião. Aposto que nunca mais encontraremos uma pessoa como Tintin. Se você não estudar bastante, jamais será como Tintin. Encontrei a máquina do Tintin. Se ele não voltar, pode ficar com ela de recordação, né? A máquina fotográfica aqui. Aqui você tem a imagem do Tintin sendo adorado, né? E aqui, se todos os brancos fossem como Tintin. Então, é um desenhozinho que parece muito inocente, mas se você for olhar, ele justamente reforça visões preconceituosas sobre a África, reforça esse discurso de que o homem branco traz a civilização, tá? Então, só para a gente ficar ligadinho nisso, que isso é bem interessante, né? Esses fatores de cultura que a gente pode interpretar. E a outra coisa que é muito importante a gente destacar aqui nesse caso é essa imagem, né, que é bastante horrenda mesmo, que são pessoas no Congo com as mãos decepadas, certo? O contexto que origina essa imagem é o contexto da ação do rei Leopoldo II, né, da Bélgica, no Congo, que passa a ser chamado Congo belga, né? Então, isso aqui, gente, é o que acontecia muitas vezes com as pessoas que não conseguiam, por exemplo, pagar a cota de produção estabelecida para determinado produto, né? Uma das coisas que foi muito explorada no Congo belga foi a borracha, né? Lembrem que também na segunda fase da Revolução Industrial, com o advento dos automóveis, a borracha passa a ser muito valorizada, né, para a fabricação de pneus. E a gente até falou disso também quando vimos a Primeira República, né? No caso daqui que a gente teve um breve ciclo da borracha, né, no norte do país. Então, uma das coisas que foi bastante explorada também no Congo belga foi a borracha, né, o látex, e também marfim, né? Eles matavam os elefantes, né, para pegar as presas, né? Marfim era muito precioso, né? E para várias dessas atividades, na verdade para todas as atividades, eles usavam a mão de obra local, certo? E aí o castigo
para o não cumprimento das cotas estabelecidas eram castigos físicos, principalmente esse ato terrível de mutilação. Às vezes acontecia com a própria pessoa, às vezes com os filhos das pessoas, né? Então, quando o pai, por exemplo, não conseguia pagar a cota devida de produção de determinada coisa, o filho poderia sofrer essa pena de amputação de um dos membros, tá? Então, era um ato terrível, por isso que eu botei aqui missão civilizadora em interrogação, né? Porque que tipo de missão civilizadora é essa, né? Então, o Congo belga, ele guarda essa memória terrível, né? Digna de filme de terror mesmo. Foram várias ações muito violentas que aconteceram em torno dessas ações, né, da Bélgica no Congo, certo? Na verdade, de Leopoldo II, porque ele, como a gente viu anteriormente, ele criou, né, como se fosse uma associação para empreender pessoalmente essa exploração do Congo, tá? A segunda justificativa, galera, tem a ver com a teoria da evolução de Darwin, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso em biologia, né? E até mesmo em pré-história, né? Quando a gente estuda pré-história, a gente fala da teoria da evolução. E a gente sabe que a teoria da evolução de Darwin explica, né, a questão até mesmo da sobrevivência de uma espécie em relação à outra, né? Então, explica a partir de quê? Da melhor adaptação de determinada espécie e a sobrevivência do mais forte e tudo mais. Então, o que foi que ocorreu aí na segunda metade do século XIX? Criou-se uma teoria chamada darwinismo social. E ela não tem, olha, Darwin não tem culpa nenhuma dela, tá? A culpa foi da viagem da galera mesmo, que pegou a teoria dele, que se aplica ao meio natural da natureza, e aplicou isso à sociedade. O grande erro já está aí. Você não tem como aplicar uma teoria que é da natureza, né? Que serve para a natureza, no mundo social, porque o mundo social, o que é que você vai ter? Uma diversidade gigante relacionada até mesmo aos processos históricos que cada lugar sofre e que levam esses lugares a diferentes realidades, certo? Então, a partir de uma leitura incorreta da teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, o darwinismo social surgiu, né, com a ideia da existência de raças humanas superiores, né? E adivinha que raça superior era essa? Os brancos, né? Assim, por meio dessa leitura deturpada das ideias de Darwin, muitos argumentavam que a missão de levar a civilização aos ditos, aspas, selvagens africanos era um fardo do homem branco. Tá? Então, de novo, a partir de uma leitura incorreta do darwinismo, né, da teoria da evolução de Darwin, se aplica a teoria à sociedade, tá? Tentando comprovar algo que a gente sabe hoje. A gente sabe que não existem raças, né? Não existem diferenças biológicas entre uma pessoa branca e negra, todos nós fazemos parte da mesma espécie. Só que como isso ainda não era comprovado cientificamente nesse período, o darwinismo social se baseava nessa ideia, né? Inclusive, através de aspectos biológicos, demonstrando que biologicamente o branco era diferente do negro e, portanto, o branco era superior ao negro, né? Assim como era superior também aos asiáticos, certo? Então, o darwinismo social vai ser outra justificativa para a exploração da África e da Ásia. Gente, em relação à partilha da África, vou falar rapidinho sobre isso. Tem 2 pontos bem importantes, tá? Primeiro, como a gente falou, a corrida pela África não respeitou em nenhum momento a divisão étnica que existia e existe no continente africano. Isso aqui, gente, é um mapa da divisão étnica. Observe, isso aqui demonstra que em cada areazinha dessa tem uma etnia diferente, para você ver a riqueza étnica que a África tem, né? E muitas vezes essas etnias, esses povos, eles são inimigos uns dos outros, certo? Quando ocorreu aquela partilha, não se levou em consideração, obviamente, nada desses aspectos.
E isso até hoje tem repercussões no continente africano, né? Porque etnias diferentes vivendo no mesmo território acabava e acaba até hoje dando em guerras civis extremamente sangrentas, certo? Ou seja, guerras entre os cidadãos de um mesmo país, tá? Então esse é um primeiro ponto que é importante a gente destacar. O segundo ponto é a gente observar que no caso do continente africano, principalmente França e Inglaterra, né, vão ter uma grande força aqui nesse processo de ocupação e de colonização dessa região, né, de neocolonialismo nessa região. Né? A França e a Inglaterra têm várias possessões no continente africano. Ainda em relação a essa questão da divisão étnica, é importante a gente destacar ela tanto, né, para fazer uma crítica a essa falta de respeito que até hoje dá seus frutos malditos, né? Mas também porque isso aqui explica a fraqueza, vamos dizer assim, entre aspas, do continente, né, ou do povo africano como um todo, a resistir à ocupação europeia. Por quê? Porque não havia uma unidade cultural, né, não havia uma unidade política entre esses povos. Então, como eles eram muito fragmentados, né, é aquele ditado, a união faz a força, e a desunião traz fraqueza, né, e era o caso do continente africano, né? Essa divisão étnica muito forte, né? Ou seja, muitas etnias diferentes. Você tinha também situações muito diferentes. Você tinha tribos, mas você também tinha reinos extremamente desenvolvidos, né? Então você tinha no continente africano uma diversidade muito grande de organização política, de cultura. Então tudo isso acabou favorecendo para que eles fossem mais facilmente dominados pelos europeus. Isso não significa que não houve resistência, tá? Mas que acabou que os europeus conseguiram, né, dominar em função dessas características específicas do continente africano. Já no caso da Ásia, isso foi diferente, tá? Então, se liga aí numa perspectiva comparativa. No caso da Ásia, já havia uma resistência cultural maior, né? Porque havia mais unidade cultural entre os povos, né? Principalmente em função, por exemplo, de religiões, né? Da questão religiosa. Então, você tinha o hinduísmo, né? Gente, o hinduísmo, por exemplo, né? Que grande parte, né? Das pessoas da Índia, né? Professavam o hinduísmo, professam até hoje o hinduísmo. O hinduísmo, ele surge por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Então, a gente está falando de uma região, né, a Ásia como um todo, no qual já havia uma maior unidade cultural, né, religiosa, política, e isso vai dificultar um pouco mais a ação europeia na Ásia, certo? Então, você já tinha uma situação um pouco diferente, né? As religiões, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, né? Então, religiões milenares que tinham muitos adeptos, né, e acabavam formando uma certa unidade cultural, dando mais força aí, né, nesse sentido da resistência cultural também, né. Agora, é interessante também lembrar que as relações dessa região da Ásia com a Europa, elas já vinham acontecendo há muito tempo. Lembrem da questão das especiarias, né, nas Índias, né? Então já havia uma relação, já havia também uma relação de certa dominação antiga, né? Principalmente da Inglaterra, mas mesmo assim ainda foi um pouco dificultada por causa dessa resistência maior cultural, política dos países asiáticos, tá certo? Então a gente vai ter uma ação muito forte, né, da Inglaterra na Índia, né, da Inglaterra na China, dos Estados Unidos no Japão, e um caso peculiar que é o do Japão, que de dominado passa a ser dominador, né? O Japão, ele passa por uma revolução, né? Ele tem um imperador que aí durante o século XIX envia pessoas para estudar a cultura ocidental e traz
muitos dos valores e das ideias econômicas do Ocidente para o Japão, inclusive a questão da industrialização. Rapidamente, o Japão se industrializa, se transforma, e aí o caso do Japão ele é muito peculiar, porque o Japão passa de um país possivelmente dominado, né? Os Estados Unidos tentam dominar o Japão, ele passa a ser um dominador, então ele passa a ser um país imperialista também, atuando nas regiões da China, né? E acaba, inclusive, ganhando essa região aqui da Manchúria, que era uma região da Rússia, tá? Para a gente finalizar, então, essa conversa sobre o imperialismo na Ásia, eu só queria destacar o caso da atuação da Inglaterra na China. A China era um local que resistia muito em fazer comércio com o Ocidente, com os países europeus, certo? Isso incomodava muito a Inglaterra, né? Porque pioneira na Revolução Industrial, doida por mercado consumidor, e aí a Inglaterra teve a bela ideia de começar a comercializar ilegalmente para a China uma droga, que era o ópio, certo? É uma substância extraída da papoula e é uma substância que, inclusive, de onde se obtém a morfina, né? Então, ela acaba dando uma sensação de letargia na pessoa, né? E é uma droga, né? Então, obviamente que com o passar do tempo, isso acabou começando a levar problemas sociais, que toda a questão do uso amplo de uma droga ocasiona, né? Então, por isso, a China começou a resistir a esse comércio, né, de ópio, chegando ao ponto de afundar navios ingleses, né, com ópio, e isso levou os ingleses a declararem guerra à China, né? Então houve 3 momentos, né, de guerra contra a China, em 1839, em 42 e o último de 1856 até 1860, e basicamente o resultado foi ruim para a China, né? Todas essas guerras foram vencidas pela Inglaterra e todas as vezes que a Inglaterra vencia, ela pressionava mais a China a abrir os portos para o comércio com a Europa, né? Então, basicamente assim, a China foi sendo cada vez mais dominada, né, pelas potências europeias, né? Em um desses acordos, para vocês terem a ideia, né, em uma dessas vezes que houve guerra, uma das medidas exigidas pela Inglaterra foi a abertura de portos, pagamento de indenização, né, e entrega de uma ilha, que é a ilha de Hong Kong, né, que ficou sob o domínio inglês, né, depois disso, certo? Finalizando, vamos ficar de olho nas consequências desse processo de imperialismo e neocolonialismo. Gente, se liga agora, tá? As consequências desse processo são essenciais para entender a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque essa corrida pelos países levou a uma maior rivalidade entre as potências europeias, levando a uma exacerbação do nacionalismo, ou seja, daquele sentimento de identidade nacional, daquele sentimento de que o meu país é mais importante, tá? Nesse mesmo contexto, em função dessa corrida, né, em função dessa disputa, a gente teve também um processo chamado Paz Armada, que foi um momento no qual não houve conflitos entre as potências europeias, mas elas estavam se armando até os dentes, entendeu? Produzindo armas para ficarem prontas para um possível embate, uma possível guerra, né? Tanto é que eles formam as tríplices, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que é aí a união de países, a união militar de países, certo? Então, observe que essas consequências aqui, elas vão explicar e muito para a gente a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que é o nosso próximo assunto, tá certo? Nas regiões dominadas, né, as consequências foram conflitos étnicos e guerras civis, como eu falei para vocês, e, obviamente, com a contínua exploração desses países, né, dessas regiões, que só foram ficar independentes no século XX, né? Teve muitas que ficaram independentes
só já assim no final do século XX. Então, em função dessa exploração, muita miséria e pobreza, tá certo? Então, galera, essa foi a nossa conversa de hoje, nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Um assunto interessante que faz a gente pensar, né, sobre diversos aspectos e que, como eu falei para vocês, é crucial aí para a gente entender agora o nosso próximo assunto, que é a Primeira Guerra Mundial. Um cheiro para vocês e até semana que vem.